Boa noite, estamos aqui para rezar com vocês a quarta novena do Natal. Convido a todos para rezar conosco essa novena que tem como tema No Sim de Maria, tudo se faz novo. Estamos aqui com Nível, que é meu esposo, fazemos parte da pastoral familiar. Boa noite, Nível. Boa noite, Rose. Boa noite, Frei. Estamos aqui com o nosso Frei Francisco. Boa noite, Frei. Boa noite a você que nos acompanha e que reza conosco nesta noite. E convido desde já a todos a participar conosco, dessa novena de Natal, que o Senhor nos ilumine nesse Natal e que possa estar assim, acessando o link no canal do YouTube, a nos acompanhar e também rezarmos conosco essa quarta novena do Natal. Arrume o seu cantinho, coloque a sua imagem e vamos todos juntos rezar esta novena. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a novena de Natal nos faça ver com os olhos novos todas as coisas e assim nos prepare para receber o menino Deus que vem no Natal. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós. É tempo de esperança, pois o menino nos será dado, e ele é Emanuel, Deus conosco. Senhor, eis na espera do teu amor. Vivemos um novo tempo na esperança, pois o Senhor convida a acolher a sua palavra, que vem transformar todas as coisas. Por amor e com seu amor, Ele quer renovar tudo que existe. Quem recebe a palavra é capaz de experimentar a vida nova, que nasce da vontade de Deus de salvar toda a humanidade e transformar este mundo ferido pelas guerras, pelo egoísmo e pela ganância em um lugar mais fraterno, acolhedor e cheio de paz. Das alturas orvelham os céus e as nuvens que chovam a justiça, que a terra se abra ao amor e germine o Deus Salvador. A palavra que esperamos na fé vem habitar entre nós. Ela deseja encontrar morada em nosso coração, como encontrou no coração de Maria um lugar acolhedor. Ela é a palavra, ela é a Virgem que sabe ouvir. Ouvindo a palavra, nela a vida se fez. E nós, agora, a vida se renova porque escutamos a palavra e nos deixamos mover por ela.
saibamos também ouvir a palavra. Vem, Senhor Jesus, queremos acolher-te na palavra que agora vamos ouvir. A leitura que vamos ouvir, o Evangelho, se encontra em Lucas 1, 26 a 38. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar o significado que significava semelhante saudação. O anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhes porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. E reinará eternamente na casa de Jacó. E seu reinado não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, se não conheço homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Te envolverá com sua sombra. Por isso, este santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que era tida por estéril, porque para Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditação da Palavra de Deus. O que esta palavra que ouvimos nos diz do mistério do Natal? Primeiro aspecto que a palavra nos diz é a dimensão do anúncio, não é? O anjo enviado por Deus, ele é enviado para trazer o anúncio. Esse é o primeiro momento, né? O que nos diz. Então, o Natal é sempre um anúncio que se renova. A vida cristã é sempre um anúncio. Nós acabamos de anunciar de novo o Evangelho, né? Então, sempre nos trará sempre esta dimensão do anúncio. Qual o lugar em que os fatos narrados acontecem? Quais são os personagens do texto que escutamos e o que eles fazem?
Então, o acontecimento se dá em Nazaré, né? Na Galileia. É importante a gente lembrar que Nazaré é um povoado, uma povoação pequena, não é? Onde ficavam as minorias, as pessoas mais simples, não é? Nós temos o centro, que é Jerusalém, onde estavam o templo, o governador. Então, as pessoas consideradas importantes da época moravam em Jerusalém. E esse acontecimento ele se dá a gente pode pensar assim, na periferia daquele mundo, né? Lá num pequeno povoado de Nazaré. E aí está uma jovem desta comunidade simples, de uma comunidade pobre, se pode concluir assim, uma mulher, né? O anúncio é feito, uma mulher, e isto vem da parte de Deus. Nós podemos pensar que aí se envolve 4 personagens, né? Nós temos, se a gente quiser pensar assim, né? Maria, que está ali, o anjo enviado de Deus Pai, e com o sim de Maria, Jesus. Frei, olhando para Maria, por que escutar a palavra é tão importante? Então, a palavra de Deus, ela é sempre, como nos propõe o tema geral da novena, né, que nós estamos rezando, eis que estou fazendo coisas novas, né? A palavra de Deus, ela sempre se renova, né? A gente nunca vai ler a palavra de Deus, o mesmo texto que a gente lê. A igreja faz isso todos os anos. Nós temos uma orientação teológica, né? E preparatória. De todos os anos a gente tem as celebrações, está tudo muito bem definida, né? Os textos e tal. Mas o texto, ele não é uma repetição. Cada texto que nós lemos, que nós ouvimos, ele sempre trará para a nossa vida algo de novo, né? Então, por isso é tão importante, né? Quem lê a partir da perspectiva da fé sempre vai se deparar com uma realidade nova no texto. Então, a gente deve sempre ler a palavra de Deus nesta perspectiva. Ele vai me falar de novo, né? Eu não vou ler uma história do passado, mas eu vou, nesse acontecimento, me deixar tocar pela palavra de Deus. E quantas vezes a gente já fez a experiência de ler o mesmo texto e ele diz tantas coisas que a gente se surpreende. A gente diz, pô, já li tantas vezes, já ouvi tantas vezes esse texto e ainda não tinha me tocado esta palavra desta maneira, né? Eu acredito que você já tenha respondido até a 4ª pergunta. Qual o compromisso que essa palavra nos inspira hoje para renovar a nossa caminhada? Então, o que a palavra nos inspira é que a gente precisa, acolhendo, tendo esta certeza de que a palavra é sempre nova, cada vez que a gente ler, né? Ela nos ajuda a retomar o caminho, a refazer, a nos reorientar, não é? Então, nossa caminhada precisa ser sempre reorientada, né? Precisa ser sempre renovada. A gente precisa escutar sempre de novo, estar sempre disposto a escutar, disposta a escutar a palavra. O senhor quer aprofundar mais um pouco? Quer continuar? Ou a gente... Eu acho que é basicamente isso que nós já dissemos, né? Eu acho que o que a gente tem como caminho de aprofundamento para hoje, para a palavra de Deus, é nesta dimensão, né? E nós vivemos num mundo em que a gente tem uma dificuldade para escutar. Nós temos um mundo de muitas informações em que muitas vezes nós passamos pelas informações.
nós não escutamos bem aquilo que precisamos escutar, né? Então a gente vê muita coisa, mas escuta pouco. Fala muito, escuta pouco. Então precisamos escutar mais. E quando nós escutamos mal, nós comunicamos mal aquilo que escutamos. Entendemos mal. É preciso até a gente dar um tempinho para escutar, né? Às vezes a gente quer no imediato de tudo, mal escutou, já quer concluir e falar e tal. E Maria nos ensina que é preciso parar um pouco, escutar, perguntar, né? Maria não faz logo, ela não vai logo dizer assim, não, eu não aceito ou aceito, não. Ela faz uma pergunta. Essa pergunta é muito para si mesma, né? Pergunta que também a gente precisa fazer sempre. Isso mesmo. Vamos aprofundar a palavra de Deus. Deus disse, faça-se. Da palavra de Deus tudo foi feito na criação. Escuta, Israel. Assim, da escuta da palavra de Deus, um povo se formou em torno do mandamento do Senhor. A palavra, quando veio a este mundo, pôde levantar sua tenda para habitar entre os homens, porque em Maria a criação se renova e a humanidade inteira pode encontrar graça diante de Deus, porque abre ouvido para acolher o verbo da vida. Virgem que sabe ouvir o que o Senhor te diz, crente gerastes quem te criou. Ó Maria, tu és feliz. No sim de Maria, tudo se fez novo, de novo. A esperança da humanidade renova os seus brilhos. Na encarnação do Verbo, uma jovem se torna a realização de uma promessa. A aparente distância de Deus é quebrada pelo anjo mensageiro de sua palavra. A humilde serva pode acolher a grandeza da vontade do Senhor. Um simples sim pôde abrir um caminho sempre novo e encantador. Nascerá para nós um pequenino. Ele será chamado Deus Forte. Eis a tenda de Deus entre os homens. A atitude de Maria nos inspira o silêncio. Este é o lugar para acolhermos a novidade de Deus, porque é a expressão do nosso esvaziamento. Eu me esvazio das muitas palavras que habitam em mim para acolher a única palavra que é capaz de habitar a todos. É a força da comunhão, da felicidade, da fraternidade, de uma confiança de uma entrega sem fim à vontade do Senhor. Habitados por sua palavra, não buscamos nossos próprios interesses, mas nos deixamos guiar pela sabedoria de Deus. Eis-nos aqui, Senhor, faça-se em nós segundo a tua palavra. É necessário coragem para acolher o anúncio da novidade de Deus, a boa nova. O Evangelho é a alegria de um Deus conosco. Inspira-nos confiança, a decisão. Maria foi a primeira que acolheu este convite. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. A jovem esvaziou-se do medo. Não tenha medo, Maria. Encontraste graça junto de Deus. A presença do Senhor e a sua graça em nós nos traz ânimo para acolher, sempre nos colocar à disposição de proclamar a palavra.
Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. Rezar por um Natal de renovação. Ó Deus, Senhor da criação, renova este mundo que precisa tanto do teu amor e faz com que possamos preservar tudo que é fruto de tua mão na casa comum. Vem, Senhor, e dai-nos a graça de ouvir a tua palavra. Ó Deus, por meio da tua palavra, chamar-te todo ser humano à vida, faz com que sejamos com alegria sinais da tua presença e testemunhas da boa nova. Vem, Senhor, e dai-nos a graça de ouvir a tua palavra. Ó Deus, bendito para sempre, faz com que o silêncio que desejamos experimentar neste advento seja nosso disposição em acolher o Verbo que virá habitar entre nós. Vem, Senhor, e dai-nos a graça de ouvir a tua palavra. Ó Deus, fonte da verdadeira esperança, que sejamos generosos no sim, que a exemplo de Maria somos chamados a dar a tua vontade, para que também sejamos habitados pela tua graça. Vem, Senhor, e dai-nos a graça de ouvir a tua palavra. Que nesse momento nós possamos fazer as nossas preces. Possamos fazer as nossas preces espontâneas e também você que nos acompanha de casa, que possa nesse momento fazer a sua prece. Que a palavra de Deus nos renove sempre e nos faça sempre atentos para ouvir os apelos e assim dizer sim ao reino, como disse a Virgem Maria. Rezemos ao Senhor. Vem, Senhor, e dai-nos a graça de ouvir a tua palavra. Que o Senhor da luz, nesse Natal, possa clarear mais a mente e os corações, né, de todos os nossos governantes, para que o próprio Cristo seja a luz para cada um. Ouvimos ao Senhor. Vem, Senhor, dai-nos a graça de ouvir a tua palavra. Que nesse momento possamos rezar junto o Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Comprometer-se com a palavra de Deus. Pensar no silêncio da oração o que precisa ser sereno, ser renovado em tua vida. Depois comprometer-se de esforçar para mudar, oferecendo como sinal de conversão que Deus espera de ti. Mais uma novena concluída, que nós possamos assim rezar junto a oração final. Nós os agradecemos, te agradecemos, Deus de amor,
partilha deste momento, deste encontro de novena. Que neste Natal, mais do que tudo, sejamos amor. Senhor, nosso coração se tornou hoje o teu presépio. Que a tua bênção de paz desça sobre cada pessoa aqui presente. Que a tua presença de Pai, Filho e Espírito Santo venha sobre nós e nos preencha com a tua graça e nos fortaleça na fé, na esperança e no amor. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Que Deus nos abençoe em seu amor de Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ouço uma voz vindo da montanha. Ouço cada dia melhor. Ouço uma voz vindo da montanha. E eis uma voz a clamar: preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor, preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. Vejo um rei sobre a montanha. Vejo cada dia melhor. Vejo um rei sobre a montanha. E eis uma voz a clamar: preparai o caminho, preparai o caminho.